Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo no Manual Oficial do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. O objetivo é entender uma doutrina militar que é, no mínimo, fascinante, a arte da guerra nos rios. A gente vai descobrir como é que se luta em uma das maiores e mais complexas redes fluviais de todo o planeta. Bom, e para a gente entender por que essa doutrina é tão importante, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala. Dá uma olhada nesse número. São mais de 40 mil quilômetros de rios navegáveis dentro do Brasil. Isso, gente, não é só um detalhe no mapa, não. É literalmente um gigantesco teatro de operações em potencial. E isso, claro, levanta a questão principal, né? Como é que se controla um campo de batalha que não para de se mover? Pensa bem, não é a mesma coisa que tomar uma colina ou defender uma cidade. Aqui, a gente está falando de dominar um ambiente super dinâmico, onde o próprio terreno, ele flui, ele se transforma o tempo todo. É que, em muitas partes do Brasil, os rios são as verdadeiras estradas. São as estradas líquidas que conectam tudo. É por ali que passam as pessoas, as mercadorias, é a base da vida de muita gente. Então, é simples. Quem controla os rios acaba controlando o pulso de toda a região. E aí que entra o conceito oficial do manual, a Operação Ribeirinha, ou, como eles chamam, OPRIB. A definição parece simples, é uma operação para obter e manter o controle de uma área de rios. Mas aqui está o pulo do gato, a sacada principal. A doutrina deixa muito claro que é impossível controlar a água sem dominar o que está do lado, as margens. Ou seja, terra e rio são, na prática, um único campo de batalha. Só que o desafio fica ainda maior, porque o Brasil não tem mas dois grandes cenários de guerra fluvial, e eles são completamente diferentes um do outro, a Amazônia e o Pantanal. Sério, eles são tão distintos que poderiam facilmente ter manuais de operação separados. Mas não, a doutrina brasileira precisa ser flexível o bastante para dar conta dos dois. E o contraste é gritante, né? É só olhar. De um lado, a gente tem a selva fechada da Amazônia, onde tudo fica escondido. Do outro, as planícies gigantes e abertas do Pantanal. Cada um desses lugares impõe um jeito de lutar, regras de combate totalmente diferentes. Agora, o mais interessante aqui é ver como esses fatores ambientais criam problemas táticos que são o oposto um do outro. Pensa comigo. Na Amazônia, a selva é ótima para se esconder, para ter cobertura, mas, ao mesmo tempo, atrapalha muito a observação e limita os campos de tiro. Já no Pantanal, durante a cerca, a visibilidade é excelente, o que parece bom, mas a falta de cobertura deixa as tropas totalmente expostas. A doutrina, então, tem que preparar o combatente para essas duas realidades. Então, qual é a solução para lidar com desafios tão diferentes? Bom, não é um soldado qualquer, é uma unidade militar pensada exatamente para isso, a Força Tarefa Ribeirinha. A Fortarib, que é a sigla que o manual usa, não é uma unidade fixa que existe o tempo todo. Pensa nela como uma espécie de time que é montado sob medida para cada missão. É um agrupamento que junta várias capacidades militares, naval, terrestre, aérea, para trabalhar de forma super integrada nesse ambiente. E aqui a gente vê como esse quebra-cabeça se monta. Tem o componente naval, claro, com navios e lanchas para controlar os rios. Aí vem o componente terrestre, os fuzileiros, que são os responsáveis por dominar as margens. Depois o componente aéreo, com helicópteros para dar mobilidade, reconhecimento e poder de fogo. E amarrando tudo isso, uma estrutura de logística gigante, porque tudo isso acontece bem longe das bases tradicionais. Ok, muito legal. Mas, na prática, o que essa força-tarefa faz? Vamos ver agora quais são as missões principais, as ações que eles executam para, de fato, controlar esse campo de batalha. No fundo, a grande maioria das operações ribeirinhas usa o rio como se fosse uma grande avenida. O objetivo final, quase sempre, é usar essa mobilidade para desembarcar as tropas e conquistar algum objetivo em terra. Ou seja, o rio é o caminho, mas o destino costuma ser em terra firme. E a ação ofensiva mais importante de todas é o desembarque ribeirinho. E olha que não é só chegar na margem e descer do barco. Tem todo um processo. Primeiro, o carregamento tático, que é aquela lógica de o último a entrar é o primeiro a sair. O que vai ser usado primeiro no combate é colocado por último na embarcação, para sair rápido. Depois vem a travessia, que é um momento super tenso, de alta vulnerabilidade a emboscadas. E por fim o assalto, que é o grande momento da operação. Mas nem sempre a missão é atacar. Às vezes é controlar. Ou melhor, negar o uso do rio para o inimigo. É o que eles chamam de bloqueio fluvial. É basicamente transformar aquela estrada líquida do inimigo num beco sem saída. É como montar uma barreira para isolar o adversário e controlar totalmente quem e o que passa por ali. Beleza, a gente falou de estratégia, de tática, de equipamento, mas agora vamos dar um zoom.
Vamos focar no desafio talvez mais difícil de todos, o que esse ambiente faz com a cabeça e com o corpo de cada combatente. Essa citação, que vem direto do manual, é muito, muito forte. Ela basicamente admite que o estresse normal do combate é potencializado pelo ambiente. A tal fadiga de combate, aquele esgotamento físico e mental, pode chegar muito, mas muito mais rápido ali do que em qualquer outro lugar. E essa tabela aqui detalha o porquê disso. É impressionante. A paisagem que nunca muda, aquela monotonia, gera irritabilidade, que leva à indisciplina. O medo constante de bicho peçonhento também afeta a disciplina. O calor e a chuva intensos fazem o pessoal relaxar na segurança. O rádio que não funciona direito cria uma sensação de isolamento, de abandono. No fim das contas, o próprio ambiente vira um inimigo psicológico que ataca o moral e eficiência de todo mundo. E aí fica a pergunta, né? Se o seu maior inimigo é o calor, a umidade, os insetos, o isolamento, como é que se treina para lutar contra um inimigo em quem não dá para atirar? A resposta, claro, vai muito além da pontaria. A resposta está na resiliência. E a resposta da doutrina tem um nome: aclimatação. É isso mesmo. O manual exige um período formal de no mínimo 15 dias para que a tropa se adapte, tanto fisicamente quanto psicologicamente, antes de começar qualquer operação. É o reconhecimento oficial de que, nesse tipo de guerra, o corpo e a mente são as primeiras armas que precisam ser preparadas. No fim das contas, o que essa doutrina toda nos mostra é uma verdade bem profunda. O sucesso ali não depende só de tática, de lancha, de helicóptero. Depende, acima de tudo, da capacidade humana de aguentar o tranco, se adaptar e, finalmente, dominar um dos ambientes mais hostis do planeta. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Essa doutrina ribeirinha do Brasil é uma verdadeira aula de como a geografia, o ambiente, molda a guerra. E aí a gente para e pensa. Se hoje estamos estudando esse manual feito para rios e selvas, que tipo de doutrinas, talvez secretas, estão sendo escritas agora mesmo para os campos de batalha do futuro? Campos de batalha como o espaço ou o ciberespaço, lugares onde a geografia é feita de código, de dados e de vácuo.